Capítulo 92, Colapso de Chirus. Arthur Linwin. A saída de Dites para a escola me deixou com uma sensação um tanto desconfortável, mas, nem é preciso dizer, ainda aproveitamos a noite. A mansão Eustea estava em um clima festivo, com barris de licor trazidos do porão pelo próprio Vincent. O pai de Lily estava aproveitando ao máximo isso, junto com meu pai, que estavam ambos embriagados antes mesmo de eu chegar em casa. Acontece que os chifres gêmeos fizeram um desvio em sua série de expedições na clareira das feras para nos visitar durante a constelação Aurora. Significou muito para meus pais apenas poder ver seus antigos camaradas novamente e compartilhar um ou dois drinks como um brinde aos velhos tempos e às memórias embaraçosas. Depois de meu pai e Vincent, Adam Crane foi o próximo a ficar embriagado, suas bochechas coradas quase combinando com seu cabelo ruivo flamejante. Foi muito fascinante testemunhar o hábito de todos enquanto estavam alcoolizados, já que minha mãe e Tabitha não me permitiam beber ao lado deles. Adam era o típico bêbado barulhento, parecendo perder a coordenação suficiente para uma criança ser capaz de derrubá-lo no chão e vencer. Angela Rose pareceu perder todo o senso de espaço pessoal quando ela começou a conversar comigo com suas bochechas coladas nas minhas. Não ajudou que cada palavra falada fosse acompanhada por 2 ou 3 soluços, tornando quase impossível decifrar o que ela estava tentando dizer. Tabitha acabou tendo que arrancá-la de mim e gentilmente escoltar a magra coquete escada acima pela parte de trás de seu colarinho. Tive muita dificuldade em conter o riso enquanto Durdenwalker também logo se embriagou. O que mais me surpreendeu foi quando ele abriu os olhos. A forma estreita usual que mais parecia uma fenda tornou-se a expressão de surpresa de um ditador severo com pálpebras monolíticas. Não ajudou que suas sobrancelhas, que normalmente eram inclinadas para baixo, estivessem franzidas em uma inclinação para cima, tornando sua expressão geral uma mistura de foco intenso e surpresa incontida. Ele assumia um tom áspero de comando ao falar, e pela última hora ou assim antes de desmaiar, ele estava lançando exercícios de treinamento para um dos barris vazios de cerveja, enquanto ele próprio participava dos exercícios. Eu não poderia dizer se minha ex-guardiã, Jasmine Flamesworth, estava bêbada ou não até que ela apareceu, os olhos brilhantes e desfocados, e começou a repetir para mim enquanto ela pensava em mim e como ela estava preocupada se eu estava ou não me adaptando à escola. Eventualmente, todos se retiraram para seus respectivos quartos. Minha mãe rebocou meu pai, que estava embalando uma garrafa do que cheirava a uísque, como se fosse um recém-nascido, de volta ao quarto. Tabitha fazendo o mesmo por seu marido também. Minha irmã foi dormir com Sylvia há algum tempo em seu quarto, deixando apenas a líder dos chifres gêmeos, Elaine Shard, e eu na zona de guerra que já foi uma sala de jantar. Que festa, não é? Tenho certeza de que não foi exatamente assim que você imaginou que seria seu reencontro conosco. Elaine soltou uma risadinha contida. Eu ri em resposta. Com tudo o que está acontecendo atualmente, foi bom ver todo mundo se soltando. Seus pais nos contaram brevemente sobre tudo o que aconteceu com você desde que partimos. Você parece estar fazendo um bom trabalho ao assumir o papel de seu pai em preocupar sua mãe. O sorriso fraco que se formou nos lábios de Elaine me disse que ela estava relembrando o passado. Parece ser a única habilidade na qual estou melhorando, mesmo sem tentar. Se fosse assim para mim com a manipulação de mana. Elaine suspirou, fazendo-nos rir. Mudamos para a sala de estar depois que as empregadas começaram a aparecer e limpar a sala de jantar. Lá, nós nos sentamos com apenas uma mesa de café nos separando enquanto continuamos conversando e nos atualizando sobre o que tinha acontecido em nossas respectivas vidas. Foi a primeira vez que falei com Elaine por tanto tempo, mas foi confortável, e ela falava comigo com uma atitude como se estivesse falando com um adulto, não alguém que mal tinha chegado à adolescência. Ela tinha uma maneira eloquente de falar que não era comum para um aventureiro. Ela parecia mais adequada para liderar reuniões estratégicas, não estar na linha de frente, lutando. Se você não se importa que eu pergunte, Arthur, em que nível está o seu núcleo de mana? Não consigo nem sentir mais o seu nível. Ele ergueu os pés da mesa de centro e se inclinou para frente enquanto fazia a pergunta. Amarelo sólido. Respondi simplesmente. Eu não queria adoçar ou tentar minimizar meu nível. Entendo. Parabéns, sinceramente. Elaine tinha uma expressão mista em seu rosto, em que ela estava tentando esconder sua decepção, mas falhou. Ela não ficou desapontada comigo, mas com ela mesma.
porque embora ela tivesse mais do que o dobro da minha idade, eu a tinha ultrapassado bastante. Parece que você foi feito para coisas cada vez maiores, Arthur. Com a descoberta de um novo continente de tudo, suspeito que esta pequena academia só será capaz de mantê-lo, pressionado por um certo tempo. Devíamos descansar um pouco. Ela me deu um sorriso que não alcançou seus olhos e saiu depois de me dar um tapinha firme nos ombros. Desabando na minha cama, sem energia ou vontade para me lavar, deitei ali, pensando em tudo o que havia acontecido na minha vida. Foi apenas uma coincidência eu ter sido enviado, ou realmente ter nascido neste mundo enquanto ele passava por tantas mudanças. Eu era mesmo um protagonista clichê de um conto de fadas na hora de dormir que eles sempre liam para nós no orfanato. Eu não pude deixar de zombar da ideia de ser a fonte de entretenimento de algum deus entediado enquanto ele brincava com minha vida em nome de eu ser o escolhido. Eu estava nas mãos de algum deus como uma peça de xadrez para fazer o mundo funcionar como ele quisesse. Fechei os olhos com força, esperando que isso me ajudasse a me livrar desses pensamentos. O pensamento de meu destino estar sob o controle de outra pessoa não se sentou bem comigo. Virando-me para o meu lado, escolhi espanar esses medos. A vida já era tão inesperada, por que tornar ela mais complicada? Elijah abaixem-se. Eu rugi enquanto conjurava uma parede de terra, entre as bestas de mana e os outros alunos atrás de mim. Atenção, reconhecidos alunos da Academia Shirus. Uma voz áspera bem estridente ecoou por todo o campus. Como todos vocês estão cientes, sua instituição está atualmente sob ataque de meus animais de estimação. Não precisam temer, porque sou justo e misericordioso. A voz parecia nos insultar quando ele disse isso porque havia um aluno anão, nas mandíbulas de um lobo com presas pretas descoloridas, uma besta de mana classe B mesmo quando eu conjurei uma lança de pedra debaixo da barriga do lobo com presas negras. Ainda teve tempo de tirar a vida do aluno antes de desabar. Rangendo os dentes, desviei o olhar do olhar turvo do anão que implorava com os olhos antes de morrer. Se eu não tivesse experiência como um aventureiro, eu teria vomitado quando as entranhas do aluno derramaram do ferimento fatal causado pela besta de mana. Em vez de, eu me acalmei usando uma breve técnica de meditação que aprendi na aula que estabilizou o fluxo do meu núcleo de mana antes de procurar qualquer outro aluno para salvar. Estudantes humanos, enquanto você levantarem ambas as mãos e jurarem sua fidelidade comigo, as bestas de mana não vão atacar. Elfos e anões, não lutem e permitam que meus animais de estimação destruam seus núcleos de mana e vocês estarão livres para deixar a academia kkkk. Isso que dá fazer bullying com o coleguinha. A risada perturbada da voz enviou um arrepio pela minha espinha. Estava curtindo a carnificina que estava acontecendo nessa escola que tinha sido tão pacífica poucas horas antes. Embora o grupo radical tenha aumentado sua atividade terrorista, eles estavam em um nível completamente diferente. Aconteceu tão de repente que não houve nenhuma maneira de se preparar para um evento como este. Tanto quanto eu poderia dizer, porém, neste ponto é que esse estágio do plano foi executado meticulosamente. Não havia lugares para onde fugir e nenhuma maneira de pedir ajuda. A formação de barreira antes clara que mantinha todos os intrusos, incluindo bestas de mana, ao entrar no campus, já havia se transformado em uma gaiola vermelha translúcida, fazendo o céu parecer que estava mergulhado em sangue, impedindo qualquer pessoa ou coisa de sair. Eu não sabia a quem a voz pertencia, mas seus motivos eram claros. Ele estava disposto a fazer cativos humanos, mas queria todos os magos, não humanos mortos ou incapacitados. Eu podia ver colunas de fumaça de diferentes prédios da academia onde as lutas estavam acontecendo. De vez em quando, eu encontrava meus olhos com alguns dos membros do comitê disciplinar enquanto eles lutavam contra várias bestas de mana, reconhecendo um ao outro, já que não tínhamos tempo para informar um ao outro sobre a situação em outros lugares. Obviamente havia traidores na academia, porque alguns dos professores agora estavam sendo afastados por outros professores enquanto figuras encapuzadas, assim como as bestas de mana, cuidavam dos alunos. Foi estranho. Eu vi algumas das bestas de mana enquanto era um aventureiro, mas a única coisa diferente sobre elas era a coloração, ou falta de cor para ser mais exato. Exceto por seus olhos, vermelhos iguais, todas as bestas de mana que inundaram a Academia Shirus pareciam ter suas cores drenadas, já que eram apenas diferentes tons de cinza. Eu não poderia dizer quantas horas se passaram desde que a invasão começou,
Mas não havia sinais de ajuda chegando por algum motivo, como se estivéssemos isolados do resto de Chirus. Eu caminhei pelo pátio do campus, onde os corpos ficaram molezé, poças de sangue se formaram ao redor deles. Esta academia deveria ser o porto seguro para futuros magos deste continente. Isso me irritou mais do que qualquer coisa, já que não havia medidas adequadas implementadas para este tipo de cenário. Desde a unificação dos 3 reinos, o Conselho não pensou que haveria inimigos. Quando eu estava prestes a seguir uma figura encapuzada para um dos laboratórios de alquimia, um rosnado gutural chamou minha atenção o suficiente para evitar a mandíbula espinhosa de um rosnador. Infelizmente, não pude evitar seu ataque e fui golpeado no chão com força suficiente para me deixar sem fôlego. Grrrrr. Enquanto o gigante lagarto e peludo soltava saliva de besta em forma de mana estava encharcando meu uniforme, seus olhos vermelhos estavam olhando para mim, como se esperassem que eu fizesse alguma coisa. Dane-se. Eu grunhei enquanto conjurei simultaneamente um pilar do chão, lançando a besta de mana de 2 metros de comprimento no ar antes que ela se movesse agilmente para recuperar seu terreno. Antes que eu tivesse a chance de fazer mais alguma coisa, uma espada voou do céu, espetando a cabeça do rosnador espinhoso no chão. A besta de mana se contorceu impotente por alguns segundos antes de seu corpo também afundar no chão, sem vida. Obrigado. Resmunguei, cansado demais para formalidades agradáveis. Foi Curtis Glider quem desceu do topo de uma estátua próxima para recuperar sua arma. Seu vínculo, um leão mundial, seguindo vivamente atrás dele. Sem problemas. Você deve chegar a algum lugar seguro até conseguirmos reforços. É muito perigoso aqui a céu aberto. Disse ele, acenando de volta. Eu vou ficar bem. Existem muitos inimigos para vocês lidarem enquanto eu me escondo. Ainda posso ajudar. Eu enfaixei meu braço sangrando que tinha sido cortado agora há pouco com uma manga rasgada e virei minhas costas para seguir a figura encapuzada. De repente, um som que só poderia ter sido amplificado com mana explodiu como um trovão. Eu não conseguia nem me ouvir gritar de dor enquanto Curtis e eu cambaleávamos de dor. O toque entorpecente do sino da torre de vigia não reverberou em meu peito. Eu senti em meus pés enquanto a terra inteira